Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e dessa vez vamos continuar a nossa matéria sobre a Idade Média. E para a aula de hoje eu vou falar sobre o poder da Igreja Católica na Idade Média. A Igreja Católica se originou no seio do Império Romano do Ocidente, a partir do momento que o cristianismo deixou de ser uma ameaça ao poder de Roma para tornar-se o seu aliado. Em 313, Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos. Mais tarde, em 391, o imperador Teodósio proclamou o cristianismo a religião oficial do império. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, a Igreja deu unidade à Europa, convertendo vários germânicos ao cristianismo. Na Europa Central, vários territórios foram unificados sob o seu poder, originando o que se denomina de Sacro Império Romano Germânico. A Igreja foi a instituição mais poderosa da sociedade medieval no Ocidente. Seu poder rivalizava com os grandes reinos da Idade Média. A arquitetura religiosa, como no caso das grandes catedrais, era um símbolo desse poder. Na Idade Média, a riqueza era medida pela terra e a Igreja chegou a ser proprietária de 2/3 das terras da Europa. A maior parte dos bispos eram proprietários de terras, sendo sua função considerada para alguns um grande negócio. Nesse sentido, o apego de alguns setores da Igreja aos bens materiais foi alvo de muitas críticas. Esse apego podia ser identificado na venda de cargos eclesiásticos e relíquias religiosas. Além disso, havia ainda a venda de indulgências, ou seja, venda de perdões divinos. Muitos fiéis davam bens para a igreja na promessa de que obteriam perdão para os seus pecados. Em alguns casos, pecados maiores exigiam pagamentos ainda mais vultuosos. Papas e bispos eram responsáveis pela direção da Igreja Católica. Cada bispo administrava um território denominado de diocese, auxiliado pelos cônegos. As dioceses, por sua vez, eram formadas por várias paróquias sob a administração de um padre. A igreja podia ser considerada um verdadeiro estado, mais poderoso até do que os reinos medievais. Alguns mosteiros e abadias medievais eram enormes feudos com vários servos. As ordens monásticas foram fundadas por homens que se dedicavam à oração e ao estudo. Algumas destas ordens foram a beneditina, a franciscana, a dominicana, entre outras. No decorrer da Idade Média, várias ordens religiosas foram fundadas com o objetivo de combater a corrupção e o acúmulo de riquezas em partes da Igreja. Também foi graças à Igreja Católica que surgiram as primeiras universidades. Muitos clérigos começaram a oferecer aulas particulares para os filhos de nobres e burgueses em troca de remuneração. Em 1215 surgiu um agrupamento de padres reconhecido pelo Papa que resolveu unificar o ensino, formando assim a Universitas, uma corporação. Elas ensinavam em latim disciplinas como filosofia, direito e teologia. Do ponto de vista religioso, o papel dos monges foi muito importante, pois eles contribuíam para que os povos germânicos se convertessem ao cristianismo. Do ponto de vista econômico, os monges contribuíram para melhorar os métodos de produção agrícola. E do ponto de vista cultural, tiveram um papel fundamental na conservação do conhecimento, pois muitas abadias possuíam bibliotecas. As abadias se assemelhavam a pequenas cidades e possuíam igrejas, grandes bibliotecas, quartos, oficinas para produção e conserto de carroças, estrebarias, etc. O canto gregoriano ou cantochão é um nome que se dá à música monofônica, de apenas uma melodia sem acompanhamento. Seu nome deriva do Papa Gregório I, que comandou a igreja entre 590 até 604. Gregório I empenhou uma reforma na igreja e passou a implementar esse tipo de canto nas celebrações religiosas. Na Idade Média, poucas pessoas sabiam ler. Essa atividade era exclusiva dos membros da igreja e dos nobres. Portanto, a arte religiosa na Idade Média tinha o intuito de aproximar as pessoas da religiosidade e apresentar um caráter didático. A principal organização político-administrativa desse período estava baseada no sistema feudal. Nessas grandes extensões de terra, a mobilidade social era inexistente. A sociedade feudal era então exclusivamente rural e autossuficiente. A estrutura social era estamental e fixa, dividida entre rei, clero, nobreza e povo. Foi nesse contexto que a arte medieval se desenvolveu em diversos campos, como a arquitetura, pintura, música, escultura e literatura. Dois estilos foram predominantes nesse período, o estilo românico e o estilo gótico. A arte românica recebeu esse nome uma vez que ela estava associada à cultura romana. O estilo românico foi desenvolvido durante o período denominado de Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 10. Na arquitetura temos castelos, igrejas e mosteiros que revelam um estilo mais pesado se comparado à arte gótica.
Com poucas janelas, esses locais a entrada de luz era bastante escassa. Ou seja, na arquitetura românica as paredes das construções eram grossas, as quais revelavam o intuito principal de sua defesa. Nesse período prevaleceu as abóbadas e os arcos de volta perfeita. A horizontalidade das construções representou uma importante característica desse período. As plantas arquitetônicas eram construídas em forma de cruz, e a horizontalidade da construção era evidente. Na pintura e escultura, os temas estavam essencialmente voltados para a religião. Essas manifestações artísticas eram encontradas nas igrejas e nos castelos e tinham o intuito de adornar, bem como de instruir as pessoas sobre os temas de sua religiosidade. A arte gótica é posterior à arte românica e foi desenvolvida no período denominado de Baixa Idade Média, entre o século X e XV. Diferente da arte românica, a arte gótica revelou maior leveza e abertura. Ou seja, se compararmos a arquitetura dos dois períodos, notamos que na arte gótica as construções não possuíam paredes tão grossas. Além disso, as entradas, seja das igrejas ou dos mosteiros, já incluíam mais abertura desde as janelas e portas. Devemos lembrar que as janelas da arte românica eram muito estreitas, enquanto na arte gótica as janelas já são maiores e em maior número, permitindo assim a entrada da luz. Nesse período prevaleceu os arcos de volta quebrada e as ogivas. Ainda na arquitetura, a arte gótica utilizou os vitrais para a entrada da luz, a maioria deles com temas religiosos. Uma das características mais relevantes da arquitetura gótica era a verticalidade, ou seja, as construções eram muito elevadas, as quais revelam a força da religiosidade. Quanto mais alto, mais perto de Deus estavam. Da mesma maneira que na arte românica, as pinturas e esculturas góticas tinham como principal tema a religião. As cruzadas foram movimentos militares que partiram da Europa com o objetivo de livrar a Terra Santa e Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Foram convocadas pelo Papa Urbano II em 1095. Entre a primeira e a última passam cerca de 200 anos. O termo cruzadas deriva da cruz pintada nas armaduras dos cavaleiros voluntários. Foram realizadas ao todo 8 cruzadas, dessas considera-se que apenas a primeira teve algum êxito. No geral, as expedições eram mal organizadas e ao final não cumpriram seu objetivo. Vale ressaltar que não foram apenas causas religiosas que estimularam essas expedições. Alguns aderiram para fugir da pobreza em que viviam, outros iam em busca de aventuras, trabalho ou fortuna que não tinham em suas terras. Apesar de não terem conseguido reconquistar a Terra Santa, as cruzadas provocaram grandes mudanças, como a reabertura do mar Mediterrâneo, a navegação e o comércio europeu, além de intensificarem a crise do feudalismo, contribuindo para o ressurgimento do comércio na Europa Ocidental. A primeira cruzada, também chamada de a Cruzada dos Nobres, chegou a conquistar Jerusalém, onde promoveram uma matança da população muçulmana. Organizaram na região vários reinos nos moldes feudais. No século XII, os turcos reconquistaram os reinos, inclusive Jerusalém. A segunda cruzada foi organizada por reis e imperadores com o objetivo de retomar Jerusalém dos turcos, mas fracassaram no seu objetivo. A terceira cruzada foi chamada de a Cruzada dos Reis, devido à participação do monarca da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, da França, o Felipe Augusto, e do Sacro Império Romano Germânico, o Frederico Barba-Roxa. Não atingiu seus objetivos militares, mas foram estabelecidos acordos diplomáticos com os turcos que permitiram as peregrinações para Jerusalém. A quarta cruzada foi chamada de Cruzada Comercial, por ter sido liderada por comerciantes de Veneza. A cruzada desviou de Jerusalém o seu alvo religioso e partiu para Constantinopla, que acabou sendo saqueada. Do ponto de vista religioso, as cruzadas fracassaram, mas do ponto de vista econômico elas tiveram um papel importante no desenvolvimento comercial, com o fim da dominação árabe no mar Mediterrâneo. As cruzadas conseguiram restabelecer as relações europeias com o norte da África e a Ásia. Foram responsáveis pela reabertura do Mediterrâneo e o comércio internacional e pelo desenvolvimento do comércio ocidental. Deve-se também às cruzadas a divulgação na Europa Ocidental de parte dos conhecimentos das civilizações bizantina e muçulmana, do cultivo de novos produtos agrícolas e novas técnicas na fabricação de vidro e tapete. Durante a Idade Média, alguns segmentos da Igreja reforçavam a unidade religiosa de forma dominadora e repressora.
Depois das cruzadas, à medida que a igreja se sentia enfraquecida, ela procurou formas mais violentas para reagir. Nesse contexto surgiu a Inquisição no século XIII, que consistia em um tribunal religioso que julgava e condenava pessoas consideradas hereges. Herege era a denominação dada àqueles que manifestavam crenças ou dogmas estranhas ao catolicismo, mesmo sendo cristãos. Os praticantes de heresias eram muitas vezes queimados em fogueiras. O órgão da igreja encarregado de levar adiante as atividades da Inquisição se chamava Tribunal do Santo Ofício. Por esse motivo, a Idade das Trevas foi um termo cunhado por Petrarca no século XIV para se referir à decadência da literatura latina. Posteriormente foi utilizada por protestantes no século XVI e pelos iluministas no século XVIII. Esse termo é depreciativo e faz referência a um baixo grau de desenvolvimento cultural, em especial na Alta Idade Média, devido ao controle social imposto pela Igreja. Porém, atualmente, os historiadores contestam o termo, pois o período foi marcado pelos nascimentos das universidades, o desenvolvimento de técnicas agrícolas, o renascimento carolíngio e o surgimento da álgebra, entre outras coisas. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.